Boa tarde, Adriano. Pode começar. Fique à vontade. Boa sorte. Ok. Bom, meu nome é Adriano Nunes de Oliveira e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso para o curso de Engenharia Mecânica. O título do meu trabalho é Dimensionamento de um guindaste rotativo montado em coluna, considerando as necessidades operacionais e a norma ABNT NBR 8400. O meu orientador é o professor Davi Lira Nunes. Bom, eu vou iniciar primeiramente com um contexto histórico sobre a importância dos guindastes. O conceito original do guindaste ele existe desde pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, quando ele era utilizado como um mecanismo chamado shaduf para levantar água, que ele utilizava uma alavanca e era usado para irrigação. Na Grécia Antiga, foram inventados então no século 6 a.C. os guindastes para construção. E no Império Romano, esses guindastes alcançaram seu auge, com alguns modelos sendo capazes de levantar até 60 toneladas. Durante a Idade Média, o guindaste com roda de esteira ele voltou a ser utilizado para a construção de uma maneira mais ampla. E com a Revolução Industrial, os guindastes modernos começaram a surgir e a aplicação deles foi utilizada principalmente em portos para carga e descarga de mercadorias. Atualmente, dentre os guindastes modernos, os modelos considerados para esse projeto foram o guindaste de ponte rolante, que eles possuem uma viga horizontal que sustenta a talha e o carro, e são ideais para tarefas como mover componentes ao longo de uma linha de produção. Os pórticos rolantes, eles são um tipo de ponte rolante com pernas, sendo adequado para aplicações ao ar livre. E os guindastes rotativos, eles podem ser montados em uma coluna vertical ou então em uma parede, e eles podem girar, né? Esses guindastes oferecem um posicionamento preciso da carga dentro de um raio limitado. O problema que motivou a criação desse trabalho foi de um cliente da empresa que eu trabalhava atualmente, atuante no setor de compensados, que ele enfrentava bastante dificuldades na movimentação de toras, que eram descartadas durante o processo produtivo, e essas toras elas eram jogadas na máquina em direção ao chão. E essa manipulação manual representava um risco de segurança tanto a trabalhadores próximos, né, podendo ocasionar acidentes, como também risco para o piso da instalação e máquinas ao redor também, né? Disso veio a necessidade do cliente da implementação de um sistema que permitisse a movimentação segura e eficiente dessas toras. E também uma outra exigência dele foi que, caso fosse necessário fazer a movimentação das máquinas, esse equipamento pudesse fazer. Para a realização desse trabalho foram utilizadas algumas ferramentas. Em relação às normas, foi utilizada a NBR 8400, que ela define as regras de projeto e os requisitos de segurança e dimensionamento para equipamentos de elevação e movimentação de carga. Também foi utilizada a norma SAE J1789, que ela fornece as diretrizes para a realização da análise de FME. E, além disso, foram utilizados softwares MD Solids para a realização dos diagramas de forças, o SolidWorks para a modelagem 3D e o ANSYS, que foi empregado para simulação e análise de elementos finitos. O objetivo geral do meu trabalho é desenvolver e validar o projeto de um guindaste, considerando as necessidades operacionais, a análise de FMEA e também as exigências da NBR 8400. Os objetivos específicos, eles são de selecionar o modelo de guindaste e o dispositivo de elevação mais adequado, desenvolver o DFMEA para identificar e mitigar os riscos do projeto, classificar o guindaste de acordo com a NBR 8400, a partir disso realizar o dimensionamento estrutural dos principais componentes e também dos elementos de movimentação, seguindo todas as diretrizes da norma, e, por fim, validar o projeto através da análise por elementos finitos. Na metodologia foram incorporados os conceitos de DFMEA, conforme a norma SAIJ 1789, em conjunto com as regras de projeto para equipamentos de elevação, que já foi previamente mencionados, que estão na NBR 8400. Foi dividido nas seguintes etapas principais o trabalho. A concepção inicial do projeto, as considerações iniciais e o desenvolvimento do DFME, a classificação e as cargas aplicadas, que isso engloba a parte 1 da NBR 8400, o dimensionamento estrutural, que engloba as partes 1, 2 e 3 da NBR, e, por sequência, o protótipo e as simulações, e, por fim, as conclusões. Esse é o fluxograma utilizado para demonstrar o desenvolvimento do meu trabalho, que vai desde a concepção inicial do projeto
até a finalização do projeto. Na continuação, aqui nós temos a lista dos requisitos, que ele é um dos procedimentos que são utilizados na metodologia da DFME e que define ou classificam as exigências e os desejos do solicitante para o projeto. Aqui temos o tipo, quais requisitos são, as características e se eles são de exigências ou de desejo. Que nem em relação aos requisitos do tipo funcional, a capacidade de carga que o cliente desejou seria de, no máximo aproximadamente 1.200 kg. Mas a carga usual de trabalho seria em torno de 300 kg para a movimentação das toras, né? Ele gostaria que o alcance do braço fosse de no mínimo 4 metros, tivesse uma rotação livre, ou seja, de 360 graus, e uma altura de no mínimo 4 metros. Além disso, foi passado alguns outros requisitos de material, que seria para a construção, e foi determinado pelo cliente, que seria da disponibilidade dele, e outros requisitos de como seria a operação do equipamento, que cada ciclo teria 180 segundos, e, no caso, seguindo toda essa linha aqui, e desejava também que o equipamento tivesse uma vida útil de aproximadamente 15 anos, pelo menos. Entre os modelos que foram analisados previamente, ponte rolante, pórtico rolante e guindaste rotativo, a solução proposta que melhor atendeu às necessidades do cliente é o guindaste rotativo montado em coluna, de acordo com todas as exigências dele. Esse tipo de guindaste oferece diversas vantagens, como a otimização do espaço, a segurança e também a eficiência dele é muito alta, e também o custo-benefício, que ele acaba sendo mais barato que os outros modelos. Além disso, a sua capacidade de rotação de 360 graus, que permite uma movimentação mais ágil e precisa dentro da área de trabalho, foi o determinante, né? Para o sistema de elevação, considerando que a capacidade de carga desejada seria de no máximo 1.200 kg, identificou o seguinte sistema de elevação, que possui uma talha dupla e um trolley também com dupla velocidade, da fabricante Kaito, que possui uma capacidade de carga de no máximo 1,6 toneladas, e esse equipamento atende plenamente às necessidades do projeto. Iniciando a análise de riscos, que o DFME tem como objetivo identificar e mitigar os riscos potenciais do projeto, prevenindo então as falhas que possam comprometer a segurança, a funcionabilidade e a durabilidade do equipamento, assegurando assim a confiabilidade do projeto. E para isso foram duas abordagens complementares adotadas, que seria a top-down, que ela faz uma análise geral do sistema, identificando os modos de falha em cada subsistema que foram identificados na árvore de função, que ela está presente na parte escrita do trabalho, e o DFME é bottom-up, que ele foca nos subsistemas estrutural e de movimentação, detalhando os modos de falha, as suas causas, efeitos e medidas preventivas correspondentes para aquele modo de falha. Os resultados que foram obtidos a partir da análise do DFME, em relação à classificação das severidades aqui, da ocorrência e da detecção de falhas, ela foi realizada com base em uma escala de 1 a 10, que conforme definido pela norma, SAE J1739, onde 1 ele representa um nível mínimo e 10 ele representa um nível muito alto. E foram identificados os seguintes componentes críticos, que seria a coluna, que no caso seria uma falha por colapso da coluna, que representa um risco 9, o eixo principal, que seria da ruptura ou deformação desse eixo principal, podendo ocasionar a queda do braço e da carga que estivesse sendo içada, também classificado como 9. Os rolamentos seria o travamento deles, ou então um desgaste prematuro, que comprometeria o movimento do braço, e também a segurança da operação, sendo considerado 7. Em relação às soldas, poderia ser a ruptura, ou então a falha de aderência nas soldas, comprometendo a integridade estrutural do guindaste. E da fixação da base, o principal risco seria do descolamento dos chumbadores, ou então a fissuração do concreto do piso, né? Que seria também classificado como 9. A partir dessas considerações, recomenda-se ações preventivas, como o dimensionamento adequado de cada componente do equipamento, a escolha também de materiais apropriados de acordo com o dimensionamento, e realizar a validação com as simulações no software MD-Solids no ANSYS. Além disso, algumas ações corretivas que seriam para a próxima etapa do equipamento seriam substituição ou reparos de componentes que sejam identificados como danificados, e também a lubrificação regular dos elementos de movimentação. Também é recomendado inspeções regulares para assegurar a integridade e a segurança do guindaste. Bom, essa parte aqui é em relação adentrando na NBR 8400,
seria da classificação da estrutura e dos mecanismos. Em relação à estrutura do guindaste, na classe de utilização, ela está relacionada ao número de ciclos que o equipamento vai realizar ao longo de toda a sua vida útil. E, no caso, durante a vida útil de 15 anos do guindaste, foi determinada uma vida útil de 224.640 ciclos, entrando dentro da categoria U5. O espectro de carga, ele caracteriza a distribuição das cargas que o equipamento ou o componente ele vai levantar ao longo de toda essa sua vida útil. E o equipamento aqui foi classificado no espectro Q2. A partir da classificação da classe de utilização e do espectro de carga é determinado o grupo do equipamento. Sendo assim, o grupo do equipamento foi classificado como A5, e a partir da classificação, a seleção do coeficiente do fator de majoração, ele é feito a partir de qual grupo o equipamento se enquadra. Ou seja, para o grupo A5, esse fator de majoração que é aplicado nos cálculos MX, ele é 1,11. E para os mecanismos, a classe de utilização do mecanismo ela é determinada com base na duração total de uso e não em relação aos ciclos, e no caso para o equipamento seria de 11.232 horas, ou seja, uma categoria T6. O espectro de carga do mecanismo é classificado da mesma forma, mas tendo uma classificação diferente, sendo L2. A partir disso, temos o grupo de mecanismos, que é classificado como M6, e o coeficiente de amplificação, que é aplicado para os mecanismos, que seria o QM, para o grupo M6 ele possui o valor de 1,20. Também esse valor é aplicado nos cálculos. Em relação aos carregamentos, a NBR 8400 apresenta 4 tipos de carregamentos que são utilizados para os cálculos. Seriam os carregamentos principais, que seria o peso próprio da estrutura, e a carga de trabalho, que inclui a talha, os acessórios, e todos eles na posição mais desfavorável do equipamento, e na posição desfavorável da carga. As cargas por movimento vertical, que seria o impacto do içamento do guindaste, que seria relacionado à velocidade de elevação da carga. As cargas por movimentos horizontais, que seriam as forças laterais, por inércia, do giro do equipamento, das acelerações do movimento horizontal e também desacelerações. Essas foram desconsideradas, pois o movimento do trolling ele é controlado e não tem grandes esforços. E também cargas climáticas, como vento, neve e variações de temperaturas, que também foram desconsideradas, porque a instalação do equipamento é em ambiente fechado. E para isso são definidos na NBR dividido em 3 modos de cálculo, para caso 1, caso 2 e caso 3. Caso 1, serviço normal sem vento. Caso 2, equipamento operando sobre vento. E caso 3 é cargas excepcionais, como vento extremo e impactos. Esse projeto ele considera apenas o caso 1, que seria o serviço normal sem vento, pois foi, como mencionado, o ambiente de operação ele é interno. Iniciando na parte de dimensionamento estrutural, o primeiro componente mencionado foi o braço. E foi considerado as solicitações de flexão devido ao peso do próprio braço, dos acessórios de içamento também, e da carga de trabalho. E foi determinado no perfil IW310-52, e esse perfil garante a resistência do braço. E a partir de todos os cálculos apresentados, foi obtido um fator de segurança de aproximadamente 2,4 para o braço. E a deflexão máxima que foi calculada, de acordo com os cálculos da norma, foi abaixo de 5 milímetros. Isso significa que não seria necessário projetar o equipamento com uma conta flecha. Aqui estão os 2 diagramas de esforço cortante e momento fletor para o peso próprio do braço, e também o esforço cortante e momento fletor para devido às cargas de serviço no equipamento. No dimensionamento da coluna, ele foi feito considerando a flambagem devido a uma aplicação de uma carga excêntrica. E, a partir de todos os cálculos, foi encontrado, sendo mais adequado, um tubo de aço carbono da classe 20, NBR 5590, com um diâmetro externo de 323,85 milímetros e uma espessura de 10,31 milímetros. E, a partir de todos os cálculos, também foi determinado que o seu fator de segurança encontrado foi aproximadamente 1,8. Também foi calculado, mas não foi, e foi determinado que não seria necessária a verificação para a flamblagem local do componente. Em relação aos eixos e a base do equipamento, o eixo principal foi definido sendo um de material aço C45R, e o diâmetro determinado pelos cálculos foi de 70 milímetros, tendo um fator de segurança de 1,5. No eixo dos roletes de apoio do braço também foi o mesmo material, mas sendo um diâmetro menor, de 50 milímetros.
tendo um fator de segurança de 2,4. Na base do guindaste, o material dela seria de aço carbono A36, e a fixação dessa base no piso seria feita por chumbadores químicos e hastes roscadas, tendo um fator de segurança nos fixadores contra o arrancamento de 2,5 mais ou menos. E aqui temos uma figura que demonstra como seria a disposição dos furos na base do guindaste para a fixação dos chumbadores químicos. Dos elementos de movimentação seriam os rolamentos e a bucha. Os rolamentos do eixo principal e dos roletes eles foram selecionados considerando as cargas radiais e axiais, a vida útil e a classe de funcionamento do equipamento. E foi utilizada a metodologia de cálculo, que é determinada pela norma, e assim foram selecionados os rolamentos da marca SKF, modelos 32210 para o eixo principal e os 6210 para o eixo dos roletes de apoio. A bucha do eixo principal ela foi selecionada também, considerando o material, as dimensões e a capacidade de carga, e foi selecionada uma bucha feita de bronze comercial. Para as juntas soldadas, elas foram dimensionadas considerando o processo de soldagem com eletrodo revestido, e o dimensionamento das soldas considerou as tensões e cisalhamento nas ligações do braço e da chapa dos roletes, e foram utilizadas todas as equações que são estabelecidas na NBR 8400. E as tensões encontradas nos cordões de soldas, elas foram significativamente menores do que a tensão admissível para aquela região. Bom, após toda a parte de dimensionamento nos cálculos, foi feita a modelagem 3D do equipamento, e essa modelagem foi feita utilizando o software SolidWorks. A modelagem 3D ela permitiu visualizar o guindaste em sua totalidade e verificar a interferência entre componentes e também simular esse movimento do braço. O protótipo digital ele permite a visualização e teste do projeto antes dessa produção física, dessa seguinte etapa, né? Na parte de simulação, ela foi realizada no software ANSYS, utilizando também análise por elementos finitos. O objetivo da simulação foi analisar o comportamento estrutural do guindaste sobre as condições de contorno especificadas, que o guindaste ele foi fixado em 3 pontos, na base, que ele é representado pela letra B, na parte posterior da coluna ali na letra C, na região dos roletes, na letra D, e para simular as condições reais de operação do equipamento, do equipamento, foi aplicada uma carga de 14.000 newtons na ponta, que seria a extremidade e sendo o caso mais solicitado do equipamento. Também foi considerada uma carga de 2.700 newtons, que representa o peso do braço e também do seu apoio. Bom, para a simulação, o critério de refinamento da malha ele foi definido com base na ideia de que a região mais solicitada do guindaste seria a ligação entre a coluna e o braço, ou seja, o ponto mais distante da aplicação da carga e onde instintivamente ocorreria o maior momento fletor. Devido à geometria do equipamento, essa área aqui está sujeita a um maior esforço, e o restante da malha ele foi mantido com um tamanho padrão conforme a recomendação do próprio software. Em relação ao resultado das simulações, a simulação permitiu visualizar a distribuição de extensões e as deformações do guindaste sobre carga, e as maiores concentrações de tensão realmente foram observadas na conexão entre a coluna e o braço, né? E também na região dos roletes ali. Recomenda-se, então, um monitoramento dessas áreas, com inspeções regulares para identificar possíveis sinais de falha nessa região, e a deformação máxima ela foi verificada na extremidade do braço, foi diferente do que foi calculada propriamente, de acordo com a norma, mas também está dentro de limites aceitáveis. Os resultados das simulações foram comparados com os cálculos manuais, assim validando o dimensionamento do equipamento. Só esqueci de mencionar que em algumas regiões específicas do guindaste foram observadas tensões mais elevadas durante as simulações, que isso ocorre em regiões onde há mudanças bruscas de geometria, ou onde os componentes diferentes estão conectados. Embora essas tensões pontuais elas sejam elevadas, elas ainda permanecem dentro de limites aceitáveis também, garantindo que o guindaste ele vai ter um desempenho seguro. Aqui temos a imagem que demonstra os resultados das simulações, da tensão e da deformação apresentada no equipamento, de acordo com as cargas aplicadas na condição de contorno anterior. Passando para a parte das conclusões, o guindaste projetado ele atende às necessidades do cliente,
proporcionando um sistema seguro e eficiente para a movimentação das toras e também outros componentes. O dimensionamento estrutural, que foi baseado na NBR 8400, ele garante a segurança e a confiabilidade do equipamento. E o resultado das simulações, eles validam sim o projeto, confirmando que o guindaste ele suporta as cargas de trabalho e não apresentando riscos visíveis de falha. Como recomendação de próximos passos, seria uma construção de um protótipo físico do guindaste e também a realização de testes práticos para validação em condições reais de operação. No caso, após essa construção desse protótipo físico, avaliar como ele se comportaria no ambiente de trabalho. E para pesquisas futuras, seria a investigação de materiais alternativos para a construção do guindaste, visando assim a redução de peso e dos custos. Aqui estão apresentadas as referências utilizadas para a realização do trabalho. Obrigado.